Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2021 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 991637905. Temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara 32147766 para você entrar em contato com a gente. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook, no YouTube. Acesse, curta e compartilhe nossas páginas. E estamos ao vivo também pelo nosso site, como você já sabe, www.riopreto.sp.leg.br. Além de acompanhar nossa programação aí em tempo real, 24 horas por dia, você também fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, os encontros realizados, as reuniões, os debates, os projetos que estão em tramitação e tudo mais. Bom, nós vimos aí então mais uma boa notícia, segundo dia de boa notícia, né? Rio Preto recebeu um carregamento de 7.800 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Ontem nós já tínhamos, o HB, né, o Hospital de Base, já tinha recebido mais 6 mil doses para começar a imunizar aí os profissionais de saúde. Então aí agora o pessoal da saúde de Rio Preto recebendo 7.800 doses para começar a imunizar os trabalhadores da saúde porque o Hospital de Base recebeu um lote à parte, como ele fez parte das pesquisas da Coronavac desde o início, teve direito a esse lote e agora o município recebeu esses 7.800, vai distribuir para alguns hospitais. Daqui a pouquinho eu vou detalhar isso daí. Vamos só atualizar os casos de hoje do coronavírus, porque até hoje, 20 de janeiro, quarta-feira, já são confirmados 39.336 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto, sendo que registramos 195 novos casos desde ontem. E até o momento, infelizmente, 992 mortes confirmadas. Tivemos 2 mortes nas últimas 24 horas, sem querer ser mensageiro do mal, mas certamente Rio Preto chegará às 1.000 mortes causadas aí pela Covid-19, infelizmente, né? 992 já. Atualmente temos 296 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, das quais 176 são Covid e 87 estão em UTI. A taxa de ocupação de UTIs no município, divulgada ontem pela Secretaria de Saúde, é de 73,48%, um índice muito alto, suficiente para colocar Rio Preto na fase vermelha do Plano São Paulo, né? Então, por isso aí as pessoas precisam continuar se cuidando para evitar essa superlotação dos hospitais. A boa notícia é o recebimento aí das vacinas, né? Até porque ontem, né, nós já falamos aqui de histórico aí para Rio Preto, iniciou a vacinação contra a Covid no Hospital de Base. A primeira vacinada foi a enfermeira Prisciane Batista, a enfermeira que atua no HB há 12 anos, e depois dela começaram os médicos, outros enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais aí que atuam na linha de frente contra a Covid, nas UTIs, nas enfermarias, nas triagens, enfim, todos começaram a receber a vacina. E hoje foi a vez de Rio Preto receber mais 7.800 doses da Coronavac para iniciar aí a vacinação dos profissionais de saúde do município, além do HB. Então, como o pessoal detalhou aí, a Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Secretaria de Saúde, declarou, vai iniciar essa vacinação amanhã com os profissionais da linha de frente. Os hospitais escolhidos para receber aí as doses são a Santa Casa, o Alsta, Beneficência Portuguesa, o Hospital de Moléstias Cardiovasculares, o HMC, e o Santa Helena. Os diretores desses hospitais terão que encaminhar uma lista dos profissionais aptos a receber a vacina, atestando que eles atuam diretamente na linha de frente
contra o Covid-19, segundo o secretário, sob pena até de responder civil e criminalmente caso contenha informações falsas a respeito dos profissionais que receberão a vacina, né? Essas 7.800 doses dá para começar a vacinar esses profissionais e se sobrar, como disse a Michele, sobrar um pouco, vai ver quem mais pode vacinar. Além dos hospitais que eu disse, a prioridade vai ser a vacinação dos funcionários da UPA Jaguaré, da UPA Santo Antônio e da UPA Vila Toninho, que está atendendo diretamente a Covid, né, exclusivamente a Covid, as 4 unidades respiratórias de atendimento exclusivo respiratório, Solo Sagrado, Caique, Anchieta, Vila Maior, e também os servidores lá daquela unidade de internação do Luz da Esperança, que entrou em funcionamento na segunda-feira última. Nesses 4 eixos aí, são cerca de 3.000 trabalhadores. Aí o restante vai ser decidido o que fazer aí, mas devem ser vacinados, como disse o secretário Aldenis e a Michela, outros profissionais que atuam na área de saúde, os idosos em instituições de longa permanência, né, os deficientes em instituições também, e as próprias equipes que fazem a vacinação. Então, esse é o início da vacinação aí. Só para deixar claro, essas 7.800 doses são para 7.800 profissionais. Segundo a Michela, o Estado, daqui 20 dias, que seria a segunda dose, vai enviar mais 7.800 doses para Rio Preto. Lembrando que a Coronavac é uma vacina de 2 doses, toma a primeira, 3 semanas depois, 21 dias, a segunda dose. Vamos conferir, a gente tem aí a reportagem do início da vacinação. Ontem no hospital de base teve a presença aí, bastante politicagem no meio, mas enfim, faz parte. Mas o importante é que começou a vacinação. A gente tem a reportagem aí com a solenidade que marcou esse início da vacinação em Rio Preto. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Rio Preto. Os primeiros vacinados são profissionais de saúde do hospital de base que atuam na linha de frente no tratamento de pacientes infectados com coronavírus. A vacinação começou em solenidade no HB, que contou com a participação do governador João Dória, do prefeito Edinho Araújo, de vereadores e autoridades diversas. Hoje iniciamos a vacinação. Aqui não é apenas uma cena, é o início da vacinação nesta grande cidade de São José do Rio Preto, nesta região de São José do Rio Preto. A primeira vacinada foi a enfermeira Prisciane Batista, que trabalha há 12 anos no hospital de base. Na sequência, foi a vez da médica pediatra Maura Negrelli, há 27 anos na profissão. Ambas comentaram a emoção de serem as primeiras riopretenses vacinadas. Não senti medo, fiquei muito ansiosa, estou muito feliz por já ter sido vacinada, estou muito lisonjeada por ter sido a primeira a receber a imunização e eu já estava aguardando a imunização, eu já estava à espera desse momento realmente. A vacina salva vidas. É muito importante essa consciência das pessoas em tomar a vacina. A vacina do Butantan, ela é segura, ela é eficaz. Eu, como pediatra e intensivista, tenho que deixar a mensagem que esta é uma doença que deixa as crianças ficarem graves, que mata as nossas crianças. Então, vamos continuar usando máscaras, vamos continuar mantendo o distanciamento social e vamos tomar vacina. O hospital de base recebeu 7.000 doses, o suficiente para vacinar 3.500 profissionais de saúde, já que são necessárias 2 doses para a imunização completa. Estima-se que o HB tem em torno de 1.500 profissionais atuando diretamente na linha de frente. Um comitê interno do hospital vai decidir quem receberá as doses restantes. Nós recebemos 7.000 doses. Essas 7.000 para as 2 doses, portanto, são 3.500 pessoas que vão ser vacinadas.
E o primeiro grupo a ser vacinado, começando já hoje, são as pessoas que trabalham diretamente com o Covid. Pessoas que atendem os pacientes na unidade respiratória, nas UTIs, nas enfermarias. Então esperamos que até o dia 26 tenha em torno de até 1.500 pessoas vacinadas. 26 daqui a uma semana. E depois, enquanto isso, nós vamos discutir outras categorias que serão vacinadas, talvez por comorbidade, por idade, outros critérios. Além das 7.000 doses enviadas ao Hospital de Base, a Secretaria de Saúde de Rio Preto deve receber novos lotes de vacinas para imunizar os profissionais de saúde que atuam na rede pública e também os idosos que estão em instituições de longa permanência. Mais 4.800.000 doses serão solicitadas agora à Anvisa também para que ela possa ter uso emergencial aprovado. Esse rito deve ser um rito mais rápido do que foi o nosso rito do domingo, que todos acompanhamos. Eu acho que foi a primeira vez que todos acompanhamos o que acontece com uma vacina, né? E nós temos já uma grade para o município de São José do Rio Preto e todos os municípios da região. Essa grade ela deve sair amanhã e até sexta-feira ela chega a todos os municípios. Neste momento, a gente está trabalhando com os profissionais de saúde, indígenas e por uma orientação do governador agora, nós vamos também trabalhar com a população quilombola. Então, no trajeto, o Programa Nacional de Imunização, ele não prevê os quilombolas, mas o Estado de São Paulo fará a vacinação dos quilombolas também e das pessoas com mais de 60 anos que estão em instituições de longa permanência, institucionalizadas. São aqueles idosos que estão em locais de longa permanência, instituições de longa permanência, albergados nessas instituições. Então, nós temos essa população, exatamente, asilos, casas terapêuticas, enfim. Então, é essa população que nós vamos vacinar. Como que nós vamos vacinar? Quem vacina é o município, não é, prefeito? Nós temos uma estratégia, mas quem faz a vacinação é o prefeito. Eu já tive várias vezes aqui em São José do Rio Preto, é sempre muito bom estar aqui. E eles têm essa estratégia muito bem definida de como vacinar e essa população, especialmente, eles fazem o casa a casa, ou seja, eles levam a equipe da saúde e da família até o local e fazem a vacinação de todos os profissionais da saúde que estão ali. Durante o discurso, o governador não poupou o presidente Jair Bolsonaro de críticas. Disse que parte da rejeição da população à vacina se deve ao negacionismo do governo federal e que São Paulo ainda não recebeu pelas vacinas do Butantan, que entregou à União para serem distribuídas aos estados. Se o Brasil não tivesse um governo negacionista, um governo que não tem solidariedade com a vida, que é o governo Jair Messias Bolsonaro, ele e todo o seu governo que prega o negacionismo, não usam máscaras em reuniões ministeriais, não usam máscaras em nenhum tipo de reunião, fazem aglomerações, criticam as pessoas que fazem o isolamento em suas casas. Estamos perdendo 1.000 vidas por dia. Cada vida conta, cada minuto conta. O mesmo general que bradou: a vacina não é do Butantan, a vacina é nossa, nós compramos, adquirimos. Diga-se de passagem também, até hoje, nem o Butantan, nem o governo de São Paulo, prefeito, receberam um único centavo pela vacina. Quem pagou a vacina do Butantan, que está vacinando brasileiros de todo o Brasil, foi São Paulo, com orgulho de poder ajudar, mas com o desprezo por um governo que mente e que não atende ao interesse dos brasileiros. O presidente da Câmara de Rio Preto, Pedro Roberto, acompanhou a solenidade no Hospital de Base e destacou a importância do evento para Rio Preto. Extremamente importante, né? Viemos ver aqui o início da vacinação aqui no HB. Os profissionais de saúde, realmente, pelo Brasil todo, né, que fazem enfrentamento à Covid, realmente é um momento de muita alegria poder comprovar, poder acompanhar essa primeira vacina e as primeiras vacinas aqui no Hospital de Base de Rio Preto. Tá, então, gente, até observação aqui do Marcão, o Dória e o governador falou
acusou o Bolsonaro de fazer aglomeração, mas a gente estava numa aglomeração ali no HB. Enfim, são as coisas aí da política. Só para corrigir, eu falei anteriormente que o HB tinha recebido 6 mil doses, na verdade foram 7 mil e 7.500 a prefeitura, totalizando então um lote de 14.500 doses da Coronavac para Rio Preto. É isso aí, vamos aguardar que chegue mais aí, que se desenrole, que a Anvisa autorize o uso de mais 4,5 milhões de vacinas já prontas que estão no Butantan, né? Mas essas já foram produzidas no Butantan, então precisa de uma nova autorização, porque essas que estão sendo distribuídas agora é um lote que veio importado da China. Então, o Butantan já fez esse novo pedido emergencial para esse uso de mais 4,5 milhões de doses. É isso aí. Na sequência, a gente fala mais de vacina, porque em todo o planeta aí já são 96.218.000 infectados, com pelo menos 2.058.000 mortes. O país com o maior número de infectados segue sendo Estados Unidos, 24.300.000 contaminados, e é também o país com o maior número de mortes, 401.823 vítimas, né? Quase 500 mil de pessoas nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, tivemos hoje a posse do novo presidente, Joe Biden, com sua vice Kamala Harris, primeira mulher e primeira negra a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos. Ontem, inclusive, eles fizeram um ato em homenagem a essas 400 mil vítimas da Covid nos Estados Unidos. E no Brasil, somos 8.573.000 infectados, 211.500 mortes e estamos vendo aí, sem poder fazer nada, a situação crítica no Amazonas, né, onde as pessoas estão morrendo com falta de oxigênio. O caso que chocou aí é das 7 pessoas da mesma família que morreram no último final de semana por falta de oxigênio, gente. Morreu com falta de ar. Estão tentando normalizar a situação, e quem socorreu o Brasil aí foi, incrivelmente, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que mandou um caminhão com cilindro de oxigênio aí para tentar socorrer os infectados no Amazonas. Procuradoria-Geral de Justiça, lá o Ministério Público Federal, já abriu investigação para apurar responsabilidades nesse caos, nessa tragédia envolvendo o estado do Amazonas. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos conferir as informações do tempo aí com o professor Zé Mário de Andrade. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Quarta-feira, 20 de janeiro, em São José do Rio Preto. Às 12 horas, no Aeroporto Estadual Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 31 graus. Umidade relativa do ar em 40% e ventos do quadrante nordeste com velocidade de 7 km por hora. Qualidade do ar moderada, com poucas irritações ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde a temperatura máxima de 33 graus. Nas últimas 24 horas, houve chuvas com volume acumulado de 8 milímetros, correspondentes a 8 litros de água por metro quadrado. No período da tarde, a umidade mínima deverá permanecer abaixo do ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para o dia de amanhã, quinta-feira, a previsão é que a temperatura máxima atinja novamente 33 graus. Não há expectativas de chuvas para o dia de amanhã. O sol deverá nascer por volta das 5 horas e 53 minutos e deverá se pôr por volta das 19 horas e 4 minutos, perfazendo um período de mais de 13 horas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta poderá atingir valores extremos prejudiciais à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar a exposição prolongada ao sol, evitar a realização de esforços físicos pesados ao ar livre e, principalmente, evitar as aglomerações.
pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou mais de 212 mil pessoas e que diariamente leva a óbito cerca de mais outras 1.000 pessoas. Prevenir é melhor que remediar. Bom, gente, e já que o assunto é vacinação, que enfim começou hoje aqui em São José do Rio Preto e vai começar aí hoje, amanhã, nos próximos dias em todo o Brasil, vamos conversar agora com a especialista em alergia e imunologia, a doutora Lorena de Castro Diniz, ela que também é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. A doutora Lorena está aqui no Zoom comigo. Doutora, tudo bem? Está me ouvindo legal? Sim, estou te ouvindo, tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Doutora, muito obrigado por nos atender. Bom, vamos começar com várias dúvidas envolvendo aí a vacina, doutora. Uma delas que todo mundo se questiona, além da segurança, que eu quero que a senhora fale também, é quanto tempo depois de aplicada a vacina a pessoa está imunizada? Bom, isso vai depender do tipo de imunizante que a pessoa vai receber. Existem 4 vacinas em desenvolvimento aí, sendo aplicadas, algumas já sendo comercializadas e aplicadas. No nosso país, a vacinação começou ontem, né, extraoficialmente. Então, vai depender do imunizante. O que a gente sabe é que os agentes inativados, quando a gente usa um antígeno vacinal morto, a gente demora de 14 a 20 dias aí para a gente ter uma resposta imunológica. Quando a gente recebe o imunizante de um agente atenuado, que é um vírus vivo enfraquecido, essa resposta vai depender de uma replicação viral, e aí esse evento ele é mais robusto, mas é um pouquinho mais demorado, porque a gente não recebe o antígeno já pronto. Então, aí realmente demanda um tempinho maior. A resposta é mais robusta do sistema imunológico, mas é um pouquinho mais demorada. Então, isso vai depender muito do agente imunizante e de quantas doses essa vacina, o estudo dela foi preconizado. Se é 1 dose, são 2 doses, são 3 doses. A maioria das vacinas contra a Covid que estão em desenvolvimento, que já estão sendo aplicadas, elas detêm 2 doses para sua total eficácia, para o indivíduo ficar de fato protegido. Com 1 dose só, ele fica protegido, geralmente depois de 14 a 28 dias, mas parcialmente. Então, ele precisa da segunda dose para completar essa imunização. Era até uma questão que eu ia perguntar para a senhora, aproveitar então já o gancho, porque como a gente está com pouca vacina, né, tem se falado uma estratégia aí, vacinar todo mundo na primeira dose e deixar a segunda dose para mais tarde, numa tentativa de evitar pelo menos casos mais graves da doença. É isso mesmo? Funciona essa estratégia, doutora? Funciona desde que nós, de fato, tenhamos doses suficientes para a segunda dose dos pacientes que foram primariamente vacinados. Não, porque não adianta eu vacinar 100% da população com meia dose, eu vou estar dando uma eficácia de vacinação inferior ao que os estudos demonstraram, né? Então, com 1 dose só, eu não posso garantir que a eficácia da vacina seja de perto a mesma do que foi levantado no estudo. Mas é um fator assim, se a gente tiver garantia que nós teremos doses para vacinar a segunda dose de todos, é uma estratégia que o governo pensou, inclusive foi feito para a febre amarela, na época do surto, que a gente não tinha doses suficientes da febre amarela naquele momento. O governo pensou em vacinar apenas 1 dose no lugar de 2, toda a população, do que vacinar metade da população com 2 doses. É uma estratégia já conhecida, utilizada quando a gente fala em vacinação, mas pelo coronavírus ser um vírus novo, uma vacina nova, a gente não tem uma resposta certa no momento de que seria a melhor estratégia.
Perfeito. A senhora falou de quanto tempo depois a gente está imune. E já se sabe o tempo de imunização? Se ele é eterno, a gente vai ter que tomar essa vacina anualmente, igual a da gripe? O que já se sabe, doutora? Essa pergunta ainda não tem resposta também. A gente acredita que, muito provavelmente, essa vacina ela não vai ser anual, ela vai ter um tempo de durabilidade maior do que o vírus da influenza, porque o comportamento do SARS-CoV, ele tem menos mutação à proteína spike, que é a proteína que está sendo desenvolvida para as vacinas, para adquirir a imunidade contra o SARS-CoV, é uma proteína bastante estável, que mesmo essas mutações aí que já ocorreram, já foram demonstradas, a vacina ela protege contra todas essas mutações, porque pegou uma parte do vírus que não é muito mutável, diferente do influenza, que o vírus influenza ele tem esse comportamento muito mais mutável do que o coronavírus. Perfeito. E então, provavelmente, essa vacina vai demorar mais as reaplicações. Que bom, né? Que seja assim. E essas mutações, doutor, essas cepas na Inglaterra, África do Sul, agora fala-se inclusive lá em Manaus, que teria provocado essa segunda onda. Isso interfere nas vacinas ou não? Não interfere, porque a proteína que é feita a vacina, ela é a proteína estável do vírus, então já está garantido aí que essas cepas, elas são contempladas aí pelas vacinas que nós já temos em desenvolvimento. Claro que a comunidade científica, ela tem que ficar em alerta para qualquer outro tipo de mudança, então é muito importante o sequenciamento genético aí desses vírus que estão circulando aí no país. A vigilância epidemiológica ela é responsável por isso e faz esse sequenciamento já, para a gente ficar em alerta para possíveis mutações e se tiver alguma mutação aí que a gente precisa desenvolver ou mudar a tecnologia de alguma vacina aí rapidamente. Mas até o presente momento, todas as vacinas parecem ser eficazes contra todas essas mutações que já apareceram em mundo afora. Maravilha. Estou conversando com a imunologista e alergologista Lorena de Castro Diniz, que é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, aproveitando as duas especialidades da senhora, quais são os riscos de alergia dessa vacina? Há alguma contraindicação? Alguém não deve tomar essa vacina? Essas 4 possibilidades de vacina até o momento que nós temos para receber no Brasil, nenhuma dessas 4 indústrias tem nenhum antígeno alimentar. Então, as crianças ou adultos, né, que possuem algum tipo de alergia alimentar, eles não têm contraindicação, né, de fazer a vacina, até mesmo porque crianças não vai entrar ainda nos grupos de vacinação. Crianças não entrou no âmbito porque não foi uma entidade pesquisada, né, um grupo pesquisado, e porque adoecem menos também, porque eles têm menos receptores aí que o vírus é capaz de ligar. Agora, o único detalhe para os pacientes alérgicos, eles ficarem atentos, aqueles pacientes que têm alguma alergia, algum componente vacinal. Como que eu vou ter acesso a isso? A bula, né? Então, na bula da vacina é descrito quais são os componentes. Geralmente, na vacina, ela tem o antígeno, que é o tipo de antígeno que eu estou usando, um vírus inativado, um adenovírus, um vírus RNA, né? Ou um vírus atenuado. E os componentes, a gente tem adjuvantes, a gente tem aquele líquido de suspensão, que é aquele líquido de injeção, que pode ter algum componente que o paciente é alérgico. Então, se ele tem previamente, sabidamente, alergia a algum daqueles componentes, ele deve tentar substituir o fabricante, que todos os fabricantes, as vacinas, elas mudam, né, esse conteúdo do frasquinho. Então, a gente pode criar uma alternativa de um outro fabricante. Se todos os fabricantes tiverem alguma proteína que esse paciente é alérgico, ele deve fazer a vacina dentro de um ambiente hospitalar, geralmente nos CRIs, né, nos Centros de Referências Imunobiológicos Especiais, espalhados aí pelo Brasil afora. Então, deve procurar o endereço do CRI mais próximo para agendar a vacina sob supervisão. Legal. Até uma colega aqui está me questionando aqui, mandou aqui
está aqui no estúdio perguntando que ela tem uma alergia, disse que mortal à penicilina, se tem alguma relação. Não tem nenhuma relação. Se ela tem uma reação, né, mortal, deve ser uma anafilaxia que ela teve ao componente da penicilina. Então, esses casos de pacientes que têm histórias de reações graves a algum tipo de medicamento, a gente orienta a fazer a vacinação e aguardar de 30 minutos a 1 hora na unidade onde ele está se vacinando, por uma questão de precaução maior. Porque como é uma vacina nova, a gente não sabe as reatividades cruzadas, né? Sim. Que alguns componentes possam dar. Então, casos como o dela, de reações graves, anafiláticas a algum medicamento, a gente está orientando, de fato, fazer em ambiente onde o paciente possa ser observável e que tenha médicos na unidade de medicamentos de reanimação. Maravilha. Doutora, já caminhando aqui para o final, várias dúvidas aqui. Alguma doença impede que se tome essas vacinas já aprovadas pela Covid? Algum histórico de doença, alguma doença pré-existente? Ou ela não tem contraindicação a doenças? Não, até o momento não tem uma contraindicação com doenças, a não ser os pacientes que têm alguma imunodepressão por medicamento ou por doença, quando chegar a ter disponíveis vacinas vivas, né? As vacinas vivas, elas são contraindicadas para pacientes imunodeficientes ou por doenças congênitas primárias ou secundárias por uso de alguma medicação que deprime aí o sistema imunológico, por exemplo, doenças reumatológicas, né, que usam imunossupressores, imunomoduladores, pacientes que receberam transplante de medula óssea ou que estão em tratamento de câncer, mas para as vacinas que nós já temos palpáveis hoje, elas não têm contraindicação, só no caso quando chegarem vacinas vivas. E todas as vacinas que vão chegar no Brasil são vacinas não vivas, que o governo, as 4, que o governo aí, que a Anvisa já está recebendo documentos, 2 já foram aprovadas e as outras 2 ainda estão em fase de aprovação. Nenhuma dessas vacinas teria contraindicação para nenhuma doença. Quando fala vacina viva, seria com o vírus enfraquecido, é isso? Isso. Por mecanismos químicos ou físicos, esse vírus é enfraquecido em laboratório. Então, teoricamente, uma pessoa que tem um sistema imunológico competente, ele não vai desenvolver a doença. Mas já em pacientes que têm o seu sistema imunológico deprimido, ou pela própria doença de base, pode ser congênita ou adquirida, ao invés de se proteger contra a doença, esse vírus enfraquecido, ele pode tomar uma força, um vigor dentro do sistema imunológico e acabar adoecendo a pessoa. Então, para essa população, quando chegar vacinas vivas, elas não vão poder fazer as vacinas vivas. Mas isso é fácil, porque a gente já tem uma gama muito maior de vacinas não vivas para a gente ofertar para essa população. Muito bom. E grávidas, lactantes ou mulheres que pretendem engravidar aí a curto prazo, esse ano ainda, alguma contraindicação à vacina? Esse grupo também não foi estudado, como as crianças, e então a gente não tem indicação para esse grupo, nem gestantes, nem lactantes, mas isso vai acontecer e a gente vai ver nesse estudo de fase 4 aí, que é a pós-comercialização, de que muitas gestantes serão vacinadas inadvertidamente, porque não sabiam, às vezes, que estavam grávidas, estavam no comecinho da gravidez, ou por não querer contar mesmo, e o medo maior da doença se vacinarem. Enfim, mas assim, os estudos em cobaias, nos animais, não demonstrou nenhuma teratogenicidade. Então, parece que a vacina, de fato, é segura nessa população. Mas ainda não está autorizada em bula porque não foi uma população estudada, né? É muito difícil uma gestante aceitar participar aí de um estudo como voluntária de um medicamento ou de uma vacina nova, como as crianças também. Então, a gente vê isso, mas pós-comercialização, o que acontece em off-labels, a gente percebe aí, com o tempo, a segurança e a eficácia nesse grupo de população. Algumas vacinas estão em bulas que as mulheres elas devem evitar 28 dias para engravidar, né, depois de receberem a vacina, por conta também de não ter sido estudado. Mas, aparentemente, não teria nenhum problema
nenhum problema pelas vacinas que a gente já conhece. Tem alguma diferença entre as duas vacinas já aprovadas no Brasil, a Coronavac e a Oxford? Alguma diferença substancial na composição delas ou são basicamente da mesma linhagem? Não, são vacinas completamente diferentes, né? A de Oxford é de vetor viral, eles usaram um carreador, eu falo assim para as pessoas entenderem melhor, é como aquela historinha do cavalo de Troia, né? Que dentro do cavalo de Troia vai o exército, né? Então, a vacina do Oxford funciona assim, é um carreador, eles utilizam outro vírus de chimpanzé, para não ser reconhecido, porque muita gente diz chimpanzé de adenovírus, porque o adenovírus é um vírus de gripe, resfriado comum, que nós, né, humanos, temos várias vezes aí na vida. Então, eles pegam esse vírus e colocam dentro desse vírus para carrear o vírus, o coronavírus, mas esse vírus, adenovírus, ele não é replicante para desenvolver uma resposta imunológica. A outra do Butantan, ela já é uma vacina de vírus não vivo, né, que não usa carreador. É o vírus não vivo que é inoculado aí para estimular uma resposta imunológica. A vacina do Butantan, ela é feita com 2 doses, com 14 dias de intervalo. Já a de Oxford é de 4 a 8 semanas para a segunda dose, então tem essa diferença também. Mas ambas as vacinas se mostraram seguras e eficazes nos estudos que estão sendo aí, que foram apresentados ontem pela Anvisa. Maravilha, doutora Lorena de Castro Diniz, alergologista, imunologista, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, para a gente concluir com a experiência da senhora, em quanto tempo estaremos todos vacinados e uma vez 60%, 70% da população vacinada, poderemos voltar a ter uma vida normal ou aquilo que a gente conhecia por normal não teremos de volta nunca mais ou vai demorar muito ainda para isso? Aí tem vários aspectos envolvidos, né? Acredito que essa resposta vai depender da velocidade que os laboratórios vão conseguir produzir, a quantidade de doses necessárias para imunizar aí a população de todos os países, inclusive do Brasil. Nós temos aí, né, a Tata Fiocruz com o Butantan produzindo as nossas vacinas. A USP está desenvolvendo uma vacina também, que ainda está em fase 2 de estudo. Então, a gente tem aí perspectivas internas a curto e a médio e longo prazo, né, de desenvolvimento de vacinas. Nosso país é de proporções continentais, então a gente tem um grande número de população, vai demorar um pouco. E tem um viés ainda de a gente não vacinar algumas populações, como gestantes, lactentes, puérperas e crianças, né? E aí é mais ou menos 1/4 da população é criança e gestante. Então, para a gente atingir uma imunidade de rebanho, a gente tem que ter um grande número de vacinados. Então, é muito importante aí vocês, como meio de comunicação, demonstrarem a importância de cada um individualmente na hora que for seu grupo se vacinar, para a gente tentar atingir esse normal aí, entre aspas, o mais rápido possível. Acredito eu que normal, acho que a humanidade levou uma grande lição de solidariedade, saúde, né, distanciamento, medidas de higiene que são importantes, a gente nunca vai voltar. Aqui, eu estou falando de Goiânia, Goiás, a gente tem mania de cumprimentar assim, agarrando, dando 3 beijinhos. Eu acho que isso nunca mais, vai ser difícil voltar. Acho que todo mundo já está com uma fobia, meio uma fobia social, né, grande. A gente abraçar, você já até gela, né? Então, eu acredito que isso vai ser difícil voltar. Infelizmente, é um lado do brasileiro, né, muito caloroso, muito amoroso. Diferente aí do chinês, que sempre cumprimentou abaixando a cabeça, né? Não encosta, usa máscara há muitos anos, porque lá eles vivem, assim, tem uma epidemiologia de vírus grande, né? De transmissão, até pelo número de população aí aglomerada que eles têm.
Mas é muito importante que cada um faça seu papel. Medidas de proteção ainda vão ter que ser feitas a um longo período de tempo, e quando chegar seu grupo, que cada um, né, faça a sua parte vacinando, porque vacinar é um ato de amor a si mesmo e ao próximo. Sem dúvida, e sem crendice, né? Sem fake news. A senhora falou da máscara, a China há muito tempo, a gente vai ter que usar muito tempo máscara mesmo vacinado, ou vamos poder se livrar disso logo após a população estar vacinada? A gente vai ter que usar por um tempinho mais prolongado até que a gente consiga chegar a essa imunidade de rebanho, porque nenhuma vacina é 100% eficaz, né? Então, a gente não sabe como que eu vou garantir que uma pessoa está 100% imunizada, e eu não posso dar essa garantia, né? A gente não sabe como cada sistema imunológico funciona individualmente. Então, a vacina que se mostrou mais eficaz aí é 92%. Então, de 100 pacientes, 8 não vão ficar imunizados com a vacina. Como que eu vou arriscar? Eu falo assim, 1% quando é um filho, um esposo, um marido, uma mãe, um pai, é 100% para a gente, né? Então, assim, a gente tem que tomar as medidas protetivas enquanto a gente tiver com essa circulação aí desse vírus, que a gente não sabe se a gente vai conseguir ficar imunizado 100%. E quando a gente pega a doença, a gente não sabe como que ela vai desenvolver, né? Que cada um desenvolve de um jeito, um com sintomas leves, um para grandes gravidades. Então não dá para brincar. Então usar a máscara, eu acho que já está virando um costume. Já faz parte, igual assim, tem hora que... Opa, acho que tivemos um probleminha aí com a doutora Lorena de Castro Diniz, alergologista, imunologista. Oi, doutora, acho que a gente teve um piquezinho aí. Pedi só para a senhora repetir que em alguns casos mais grave, outros não. Não se sabe, por isso os cuidados. Até completando, já se sabe por que algumas pessoas aparentemente do mesmo perfil, uma vai para UTI com respirador e a outra nem sintoma tem. Tem uma explicação já para isso? Não, a gente tem suspeitas aí de questões genéticas envolvidas. A gente vê, tá muito comum isso, assim, na mesma família, as pessoas de uma linhagem familiar evoluírem com gravidade e outra linhagem não. Então, a gente acredita muito e na nossa especialidade, a gente acha que a aposta e que todos deveriam investir nessa pesquisa genética, num tratamento gênico, que a gente está vendo aí que o grande pulo aí do gato, no caso do coronavírus, é genético. Então, a nossa comunidade aqui científica, nós imunologistas, a gente está assim, pedindo muito investimento nessa área de genética, porque a gente pensa que tanto o fim dessa pandemia quanto essa resposta dessa pergunta que você fez é tudo baseado na farmacogênica, na genética do indivíduo. Muito bom. No pique agora, para concluir mesmo, volta às aulas presencial nesse momento, nem pensar? Então, como o plano de governo ele não contemplou os profissionais da educação, né, nesse primeiro momento, eu sou muito a favor de volta às aulas, por vários motivos. Mas eu esperaria, pelo menos aí, um pouco da população, um pouco desses adultos, esses idosos, ficarem vacinados para as crianças poderem retornarem e não serem aí motivos de transmissão aí para avós, né, em casa. Então, só por esse motivo, eu acho que poderia esperar aí mais uns 2 meses, já ficou um ano, né? O que é 2 meses para um ano? Para esse retorno, para tentar ou o governo conseguir mais doses e ampliar essa vacinação aí para educadores nesse primeiro momento, para que a gente possa retornar às aulas com mais segurança. Muito bom. Doutora Lorena de Castro Diniz, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações, pelas dúvidas que a senhora tirou aqui com a gente, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Bom, tá, então, obrigado à doutora Lorena, tirando várias dúvidas aí, explicando
o lance da vacina. Então, vocês viram aí tudo que disse a doutora, é eficaz, é segura, não tem reação, então não tem por que não tomar. Bom, vamos mudar de assunto, porque ontem a gente teve aqui na Câmara a oitiva da secretária de Educação, a Fabiana Zanqueta, ela que foi convocada aí pela Frente Parlamentar da Covid-19 para explicar as ações, os preparativos para a volta às aulas na rede municipal. Apesar de alguns vereadores aí, como João Paulo Rilos, se posicionarem contra o retorno presencial nesse momento, em decorrência da pandemia, né? A secretária diz que não há nada definido, mas que o retorno às aulas deve ser híbrido, ou seja, em esquema de rodízio entre o presencial e o remoto ali, as atividades remotamente em casa. Vamos conferir como é que foi aí essa sabatina na reportagem da Mariana Dyer. Vamos lá. A Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 da Câmara de Rio Preto realizou reunião com a secretária municipal de Educação, Fabiana Zanqueta. O tema da conversa foi a retomada das atividades nas escolas públicas do município, os protocolos de higiene e segurança no retorno dos alunos, professores e profissionais da educação. Além do presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, a reunião contou com os vereadores que fazem parte do eixo da educação da Frente Parlamentar. A previsão é de que os professores retornem ao trabalho no dia 27 de janeiro e as aulas tenham início no dia 1º de fevereiro, de forma remota ou presencial. As salas de aula devem ter ocupação máxima de 25% e distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre os alunos. Fabiana reforçou que a secretaria segue protocolos rígidos de segurança contra a Covid e defendeu a retomada das aulas presenciais. A própria Unesco, a ONU e vários artigos estão apontando que hoje a não presença na sala de aula, não só por questões de conteúdo, mas por questões didáticas, um pouco até mais amplo, que é a questão do relacionamento, da convivência. Quem tem criança pequena sabe o quanto eles estão sentindo essa coisa dos amigos. Isso faz muita falta, isso faz parte do processo dela de desenvolvimento, né? Então, os estudos, as pesquisas indicam que há um prejuízo muito grande, que ainda a gente não tem uma dimensão real, quanto à ausência dessa presença, não ter essa presença em sala de aula. Então, o que nós estamos agora preocupados com isso? Mesmo com as explicações da secretária, a Associação dos Trabalhadores da Educação se posicionou contra a retomada das aulas e apontou falhas na estrutura física e a falta de itens de higiene nas escolas municipais. Outro questionamento dos vereadores foi a convocação dos professores aprovados em concurso público. Mas, segundo a secretária, a prioridade neste momento é solucionar os problemas relacionados à pandemia de Covid-19. Ok, tá. Então, a convocação da secretária. Lembrando que a Frente Parlamentar, criada aqui na Câmara para acompanhar as ações da Covid, já ouviu o secretário de Saúde, né, o Dr. Aldenis Borim, sobre as ações que a Secretaria de Saúde tem feito aí para combater a pandemia. E na sexta-feira, depois de amanhã, dia 22 de janeiro, será a vez do secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, que vem aqui à Câmara falar sobre as denúncias, enfim, as informações aí de superlotação no transporte público, entre outras questões, segurança dos motoristas, dos usuários, etc., porque segundo a frente aí, as aglomerações em transporte seria um dos grandes vetores de transmissão da Covid, não sem razão, né? O pessoal tudo aglomerado em ônibus aí, ninguém merece. A sabatina do Amaury para falar do transporte está marcada para as 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara e também pelas redes sociais aqui do Legislativo. E se você quiser rever as outras sabatinas, outras oitivas, tanto com o secretário de Saúde como com a secretária de Educação, elas estão disponíveis na íntegra no nosso site, o www.riopreto.sp.gov.br,
e também no nosso canal no YouTube, no canal da TV Câmara no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. É isso aí, gente. É isso aí. E assim a gente encerra assim o informativo Coronavírus desta quarta-feira. Teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Marco Simal, do controle mestre Fernando César, o GC do Eduardo Máximo e a operação do áudio do Israel Heleno de Castro. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite. A gente volta amanhã às 4 horas da tarde com mais informações para você. A gente termina hoje, estão me falando aqui, com a dança da vacina. Vamos ver. Tão triste chora o mundo, transmissão não para do fundo do coração. Solução há só uma no compasso da vacinação, viu? Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Vacinação, vacinação, toma